Fala aí, galera, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Queria já cumprimentar aqui o pessoal que está entrando agora, o Davi, Fábio, Érica. É isso aí. Vamos convidar aí a galera que hoje, essa live de hoje é muito especial. Vamos estar recebendo aqui o nosso mentor, Guilherme Machado, uma das maiores autoridades do mercado imobiliário atual. E vai ser um bate-papo com conteúdo muito relevante. Vamos indicar aí, nós temos aí aquele aviãozinho aí ao lado que você pode estar indicando essa live aí para os seus amigos, para o pessoal não perder esse conteúdo que vai ser fantástico. É isso aí. Janine entrou aí agora também. Flavão, Gui, tem uma turma boa já entrando aí, e dentro de poucos minutos nós vamos estar iniciando, falando de vários conteúdos relevantes. Nós vamos falar um pouquinho de propósito, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário 4.0, nós vamos falar de pessoas, vamos falar de tecnologia, vão ser vários temas e vários assuntos muito relevantes aí. É isso aí. Ingrid entrou, Sérgio, a turma está entrando aí. Quero pedir que o pessoal que está entrando agora aí, gente, vamos estar convidando os amigos, porque essa live é imperdível. Pode convidar, porque vai ser vão ser assuntos muito relevantes. Breno, Matheus, agradeço a audiência de vocês aí. Vamos indicar para os amigos, porque hoje é o dia. Vamos lá. Peço para que vocês também cliquem naquele coraçãozinho lá para o Instagram ver que a gente tem conteúdo relevante, o pessoal, que a audiência está gostando. Então, já estarei entrando aqui ao vivo com Guilherme Machado, uma das maiores autoridades hoje do mercado imobiliário nacional. É uma referência. Quando ele faz os eventos, hoje ele fazia anteriormente em São Paulo eventos para mais de 1.000 pessoas. Então, realmente são conteúdo muito relevante, vale a pena demais a galera participar aí. É isso aí, pessoal. Enquanto o Guilherme não entra aqui, eu vou querer bater um papo com vocês aqui para a gente poder estar só falando um pouquinho também, antes do Guilherme chegar, de assuntos que são relevantes aqui para a nossa cidade com relação ao corona. Então hoje a gente tem aqui, nós estamos com os dados do corona bastante tranquilo. Então temos muitos leitos hoje de hospital aí, que eu tenho conversado com muitos médicos. Eles estão falando que temos bastante leitos aí de hospitais vazios, e hoje nós estamos com 34 casos, numa cidade com quase 500 mil habitantes, não é nada. Então estamos aí numa situação que agora o momento é da gente fazer essa economia nossa voltar a girar, voltar a recuperar, para a gente poder alavancar bastante e fazer com que toda essa economia alavancando a gente consiga fazer uma retomada rápida, né? Então os empresários hoje precisam muito disso. Os empresários precisam fazer com que a gente consiga alavancar o quanto antes nossas economias. Então estamos aí bastante satisfeitos assim com o cenário que a gente está, as perspectivas, né? Estamos sabendo que
o pior já passou na nossa previsão, né? Então a gente tem ainda, estamos otimistas, sabemos que vamos pegar firme, trabalhar bastante, com muito foco, para a gente conseguir alavancar e fazer com que a gente acelere e coloque o mercado para andar e para alavancar. Eu estava conversando na semana passada, pessoal, com um dos assuntos que eu acho bastante relevante aí, com o Lúcio, da Buriti. O Guilherme entrou aí agora, Guilherme, só me chamar aqui, que eu já te coloco ao vivo aí. Aí eu estava falando aqui que o Lúcio, que é sócio da Buriti Empreendimentos, que é uma das maiores loteadoras do país. E o Lúcio falando, né, que a gente tem uma dificuldade de aprovação de empreendimentos na maioria das cidades do Brasil, pela burocracia, e o quanto um empreendimento imobiliário hoje traz de benefício para a cidade. Então ele movimenta toda uma economia, gera um grande volume de empregos. Então, através de um empreendimento, um loteamento no caso, né, muitas casas serão construídas nos lotes, vendidos. Então, realmente, a gente precisa muito aí também dos órgãos públicos, né, facilitar mais esse processo de aprovação, fazer com que os empreendedores possam conseguir alavancar mais negócios também na sua cidade, na sua região. E aí a gente precisa muito também desses órgãos públicos para que a gente alavanque. Então, estou só aguardando agora o Guilherme me fazer o convite aqui para que eu possa aceitá-lo e a gente começar esse bate-papo aqui, que vai ser muito interessante. Já separei algumas perguntas boas aqui para ele responder para a gente hoje. Vamos lá. Me manda a solicitação aí que eu já aceito o convite aqui. Aí. Vamos lá. Nosso mentor, nossa autoridade, Guilherme, está entrando aqui agora. Fala, e aí? Meu amigo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Como Show. vai? Tudo jóia? Tudo. Então, tá bom. Só está aqui. Tô ouvindo bem? Legal, bacana. Obrigado aí, Paulinho, pelo convite. Eu que agradeço isso, você ter aceitado esse convite e estar falando aqui com nossa audiência aqui do norte de Minas. Lembro quando você esteve aqui a primeira vez, em 2014, para fazer um pré-lançamento aqui de um empreendimento. Você esteve aqui conosco, foi muito interessante. E espero que em breve você volte aqui para nos fazer uma visita aqui também. Mais cedo que a gente imagina. Com certeza. Mas vamos começar aqui então, só para a gente fazer uma apresentação para nossa audiência aqui também, que a maioria já te conhece, porque a gente já fala muito aqui de você, está sempre fazendo as postagens nos eventos quando a gente frequenta, tanto eu quando eu vou, quanto a minha equipe toda também. Só esse ano nós já fomos em alguns eventos lá em São Paulo, muito bacana. Os corretores, o Andrei, meu gerente. Então, a grande parte já te conhece, mas para quem ainda não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. E o Guilherme Machado hoje, gente, é uma das maiores autoridades do mercado imobiliário e está sempre buscando trazer algo novo para o mercado. Então, é o criador da metodologia Quebra as Regras e a gente está sempre aí. Nós estamos hoje em parceria, estamos fazendo uma mentoria, estamos juntos. Ele é o nosso mentor para que a gente possa estar evoluindo sempre e buscando aprimorar cada vez mais. E é uma pessoa muito preparada, muito capacitada, está sempre em busca de novidades, de como fazer. Você sempre fala, né, Guilherme, como fazer o caos. O importante é trazer o caos para o mercado, né? Trazer rever os conceitos, e você também traz muita coisa de outros mercados, como o mercado de tecnologia, e formata para o mercado imobiliário, para que a gente também possa estar com o mercado 4.0, que é esse mercado já à frente de outros mercados. Então,
mais uma vez, muito obrigado. É muito bacana estar com você aqui hoje conosco aí. Vamos estar falando agora, batendo esse papo aí. E para começar, eu gostaria que você estivesse falando com a gente um pouquinho aí sobre quais são hoje os diferenciais de uma empresa 4.0. Primeiramente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acho que é sempre importante a gente estar discutindo assuntos que, de alguma forma, questionam e nos tiram da nossa zona de conforto. Tem uma frase do Bernardinho que eu gosto bastante. O Bernardinho fala o seguinte, técnico de voleibol, né? Ele fala o seguinte: eu sou um criador de zona de desconforto, não de zona de conforto. Então, Verdade. eu gosto muito dessa fala dele. Ele é um profissional de alta performance, enfim, todo mundo sabe da história dele. Eu acho que o papel nosso é sermos criadores de zonas de desconforto, que eu falo de criar caos. Caos no sentido de que do melhor nunca é o melhor. A gente, muitas vezes, a gente paralisa no, no sucesso imaginário. Né? A gente chega num determinado momento da nossa vida que a gente olha para trás e fala, caraca, olha o que eu tenho, e paralise diante daquilo. Então, acho que o caso é exatamente isso, é a busca contínua do seu melhor, da sua excelência, e sempre questionando aquilo que você faz, com foco sempre no outro, no cliente. Eu vi você falando no início, Paulinho, eu queria só falar uma coisa. Para a gente sair da crise, nós temos de parar de falar de crise. Eu acho que não é se anular ou se isentar do que está acontecendo em relação ao Covid-19. De forma nenhuma, porque é uma pandemia mundial e devemos estar atentos, lógico, ao que está acontecendo. Mas eu vejo hoje a gente gastando muito mais tempo falando o Covid não sei o quê, o presidente Bolsonaro não sei o quê, o Senado não sei o quê, o STF não sei o quê. A gente fala muito do externo e pouco do interno. Eu acho que a maior crise que nós estamos vivendo é a crise mental, é a paralisia mental. Vejo muitos empresários e empresárias, muitos profissionais reclamando demais e agindo muito pouco. Poucos olhando para dentro dos seus processos, poucos olhando para dentro das suas estratégias, poucos questionando o que tem feito, e quem tem feito isso está focando na venda, no resultado final. O resultado final já está lá, já foi feito, parabéns, troféu para você. Foca naquilo que você não conseguiu converter em resultado. Que cliente que teve na sua empresa, ou que lead você gerou, que você não conseguiu avançar na jornada para criar isso uma oportunidade, dessa oportunidade um novo negócio. Eu acho que a gente tem que parar de falar daquilo que a gente não controla e focar naquilo que realmente a gente controla, que são nossas empresas, nossas carreiras, nossas vidas, para que a gente, de fato, aprenda alguma coisa com o que está acontecendo. Essa paralisia mental, ou ficar supondo que o futuro vai ser aquilo, o futuro vai ser isso, cara, liga Netflix, vê o filme de Hollywood, que tem um monte de gente falando sobre o futuro. Eu sou muito mais de falar de presente, muito mais de falar do agora, do que ficar falando de futuro e de carro voador. Eu acho que o carro voador que está agora é você olhar para dentro do seu CRM, é você analisar o seu time interno, é criar, de repente, um playbook, criar estrutura real para que você consiga, nesse momento, ser a luz na escuridão para o seu cliente. Então, eu acredito que o nosso papel é esse, enquanto empresário, enquanto profissional. E o mercado 4.0, respondendo a sua pergunta, ele é uma origem do Kotler, Felipe Kotler, que é uma das maiores, ou não, a maior referência quando se fala em marketing no mundo, é Felipe Kotler. E ele tem um livro e que ele fala sobre esse conceito 4.0, que eu trouxe, e como você disse, o meu papel é trazer conteúdos, dados, cases, erros de outros mercados, e eu customizo para o meu segmento, que é o mercado imobiliário, mas que serve para qualquer outro segmento. O Kotler diz o seguinte: 1.0 é as empresas, é o mercado focado em produto, aonde tinha mais gente querendo comprar do que oferta, então não tinha essa preocupação em fazer algo bonito, ou bacana, ou certo. É o mercado foco nos produtos. 2, foco nos modelos identitários, onde as empresas começam a colocar rostos das pessoas em suas embalagens, não respeitando as suas personas, ou seja, eu tinha um produto para criança de 5 anos e eu colocava o rosto de uma pessoa de 30, mas o rosto estava presente, mas não comunicava com o seu produto. Nós temos o mercado 3.0, que é do estilo de vida, onde começa a se falar sobre preocupação ambiental, socioambiental, mas percebe-se que muito se fala, pouco se preocupa, e ninguém está disposto a pagar mais por isso. E o mercado 4.0, que é o mercado da experiência, onde as empresas, de fato, colocam os clientes no centro da sua estratégia. Ou seja,
Eu não faço algo porque eu acho legal, eu não faço algo porque eu acho bacana, eu não acho legal porque isso vai dar certo. O cliente, que é a minha persona, o meu foco principal, o meu nicho, é ele que vai dizer se aquilo que eu estou fazendo está o surpreendendo e está sendo entregue da maneira como ele espera ou não espera, mas que é valor para ele. Então, o mercado 4.0 ele serve para qualquer segmento, mas para todas as empresas e profissionais que colocam o cliente no centro de toda a sua estratégia. Se o cliente não tiver na estratégia, no centro, tudo que você fizer não é 4.0, aí eu falo que é 1.0, porque você está preocupado em venda e não preocupado em ajudar, em gerar uma boa experiência. Aí, às vezes, certas ações se tornam custos, não investimentos. E aí você se preocupa em ter uma placa bonita, mas esquece de mandar uma carta, um telegrama. Ah, telegrama? Pô, um telegrama talvez seja muito mais eficiente do que o melhor sofá da sua recepção. Então, esse é o mercado 4.0 que a gente deve bater e trazer um pouco aí para o centro do nosso debate. É isso aí. Fantástico, e realmente nós já estamos nessa mentoria com você há quase um ano e a gente vê todo esse processo, toda essa evolução que a gente conseguiu fazer. Ainda estamos no início, ainda vamos evoluir muito nessa implementação de processo, implementação da metodologia e realmente fazendo com que a nossa equipe entenda e incorpore para que possa levar para o nosso cliente todo esse valor que é o diferencial, né? Então, esse valor, o cliente tem que ter a percepção de valor, né? Isso é muito importante. É, E e eu acho só o seguinte, ô Paulo, o seguinte, eu acho que na realidade vocês hoje são a única empresa aí no norte de Minas que está com a gente aí na metodologia. Isso já mostra, para mim, uma ação diferenciada de questionar exatamente o que está dando certo. Então, assim, de alguma forma vocês criaram o próprio caos, ou seja, são dois pilares que se tem. Tem empresa que procura se reestruturar ou procura o seu caos no sucesso porque sabe que ele é passageiro. E tem aquela empresa que busca o caos quando está sem venda e aí é muito mais difícil porque ele está desesperado para a venda de amanhã e não tem tempo de ter a absorção e de fazer a curva de aprendizado. Vocês aí, ratifico, são a única empresa aí do norte de Minas que estão dentro da gente no momento que vocês entraram, que estavam em sucesso, para exatamente questionar o que estava dando certo para buscar uma nova janela de oportunidade. Então, esse é o momento do empresário que pensa no médio e longo prazo, não no empresário que pensa no curto prazo. Então, em cima disso, a palavra valor, ela tem que ter um conceito muito claro para o empresário, para os colaboradores internos e para o próprio mercado. sim, Porque valor não necessariamente é eu servir uma água Perrier, que seria uma água de marca boa, uma marca, né, uma água mais cara, uma água Perrier, para uma pessoa que não sabe o que é uma Perrier. Então, valor é aquilo que surpreende o seu cliente no que é valor para ele. aí, Porque senão a gente começa a generalizar e colocar valor como se fosse algo comum ou algo globalizado. Valor é algo customizado por uma sociedade, por uma tribo que tem representantes com crenças e valores específicos que eu, enquanto empresa, entendo e atendo a esses valores. Ou seja, eu posso fazer algo incrivelmente incrível para a mesma tribo aqui em São Paulo, que você vai fazer incrivelmente incrível aí e que não vai dar certo, porque os valores e crenças são diferentes. Mercado 1.0 trabalha com dados que eu chamo dados demográficos, que são os dados que o IBGE trabalha, nome, profissão, salário, filho, entendeu? Nós trabalhamos com os dados psicográficos, que são os dados comportamentais, sociais. Nós devemos lembrar que eu e você, nós estamos dentro de uma tribo, que somos influenciados por essas pessoas que nós andamos. O entendimento desse comportamento inserido nessa tribo é que faz o mercado 4.0 gerar valor para esse grupo de pessoas. Mas só isso, pode tocar aí, desculpa te interromper, mas só para conceituar o que é valor. exatamente. E pegando esse gancho no que você falou aí dessa tribo e desse ambiente, eu acho que realmente isso tem um diferencial muito grande quando nós estamos num ambiente que é um ambiente propício para a nossa evolução. Fala um pouquinho para a gente desses ambientes que hoje o Guilherme Machado foca em ter os grupos de mentoria. Como que hoje você entende que essa evolução realmente ela acontece numa velocidade maior, estando no ambiente propício? O que eu acredito é o seguinte, não só eu acredito, como existe várias
Vou pegar exemplo do Rei Leão, filme da Disney muito famoso, Rei Leão. Eu não sou muito bem de contar a história não, mas a ideia eu sei contar, mas os personagens vão ficar soltos. Para quem nunca viu o Rei Leão era o filho do Simba, o leãozinho, né? Que o irmão do rei levou a ele para uma manada lá, ele pegou e morreu, e aí faz o filho entender que foi a culpa do filho que matou o pai. E aí o filho, sofrendo com aquela dor de ter levado o pai à morte, acreditando no seu tio, larga o seu reinado e vai embora, né? E aí o reinado fica para o tio. Aí no meio do caminho, o leãozinho pega, contra lá dois bichinhos, que eu esqueci, o rapa-pataca lá, não sei o quê, que ao ver o leão, fala assim, caramba, a gente vai morrer agora, porque tem um leão que vai nos matar. E aí eles falam, não, depende. Ele pode não nos matar. Como? Se a gente fizer ele acreditar que ele não é um leão. Que ele não é leão. Se ele acreditar que ele não é leão, ele não mata a gente. E assim eles fizeram. Fizeram o leão acreditar que ele não era leão. E aí o leão começou a não ser leão. Começou a ser, em vez de ser carnívoro, começou a ser herbívoro. Né? E começou a viver e andar com aquelas pessoas, deixando a sua essência, o seu instinto neutralizado. Né? Então ele deixou de ser leão. Então a analogia é, o ambiente fez aquele leão carnívoro, rei da selva, né? Deixar de ser leão, deixar de acreditar nele. Até que vem um macaco, sempre tem um QR, sempre tem um cara 4.0, dá uma batida na cabeça dele, com uma muletada na cabeça dele, e fala, bicho, tu é o rei, cara, tu é o filho do Simba. E aí ele vai para o rio, se olha, se enxerga e dá o rugido e volta para dominar o seu reinado. Mesma coisa é a gente. Eu sempre falo o seguinte, a pessoa que você anda aí agora, que você ouve, que você conversa, que você troca o WhatsApp o tempo todo, essa pessoa está reclamando ou está sendo produtiva? Ela está validando o seu fracasso, dizendo que isso é normal, que tem gente pior do que você e você está dando o seu máximo? Ou é aquela pessoa que está te criticando, construindo, provocando e fazendo você ser melhor? Então, assim, eu acredito muito que o elogio, ele emburrece e a crítica enaltece. Eu sempre quero... Existe um ditado popular que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Eu não quero acreditar que eu sou essa média, porque se eu for a média das 5 pessoas que mais ando, eu posso ser a média alta ou posso ser a média baixa. E média, para mim, sempre é errada. Eu quero sempre ser o burro, o ignorante das 5 pessoas com quem eu mais ando. Porque todo mundo, de alguma forma, é ignorante em algum assunto. Eu me acho muito bom em muitas coisas, mas eu sei que tem muita gente foda em outros assuntos que eu quero ser o ignorante ao lado dessa pessoa, porque essa pessoa vai me fazer crescer, construir, provocar, estimular e ver que existem novas possibilidades, e aí eu vou sair do meu inconsciente incompetente, daquilo que eu não sei, para buscar algo que eu começo a descobrir. Então, para mim, dentro do mercado corporativo, dentro de um mundo organizacional, em cima de um mundo empresarial, nós temos de tomar muito cuidado com as pessoas que tomam as nossas energias e nos fazem acreditar que nós somos mais do que verdadeiramente nós somos ou menos do que verdadeiramente nós somos. Te elogiar no sucesso é fácil, te criticar no fracasso é mais fácil ainda. O difícil é fazer você evoluir no teu sucesso e fazer você ter vontade de levantar quando você está caído. Então, o ambiente onde você está blinda exatamente a sua mente para que a sua ação seja diferenciada e o teu resultado acompanhe exatamente toda essa trajetória. Então, eu acredito que você está num ambiente onde as pessoas estimulam exatamente esse pensar diferente, esse olhar diferente, sempre fazendo você ter as respostas que você precisa ter, é o que faz a diferença. Eu costumo dizer que dentro dessa mensagem de ser um criador de caos, eu sempre falo que eu nunca sou o cara que dá a resposta, eu sempre sou o cara que faz as perguntas para você achar as suas respostas. Né? Então, acho que a gente tem de estar ao lado de pessoas que fazem as respostas, que faz as perguntas certas para que a gente ache as nossas respostas, as nossas verdades, que são elas que vão nos guiar. Então, eu acredito muito nisso. Exatamente, eu concordo plenamente, porque essas perguntas certas é o que faz o diferencial hoje. Falando um pouquinho também de um outro tema que você fala muito em todas as reuniões que a gente tem juntos aí, que é sobre propósito. Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência aí sobre o quão importante é o propósito, colocar o porquê realmente à frente de tudo, né? Então, fala um pouquinho para a gente desse assunto que é tão relevante também. Eu acredito o seguinte, cara, eu acho que algumas palavras ficaram um pouco no sentido de pejorativo, né?
mindset, propósito. Hoje você pergunta a alguém, você tem propósito? A pessoa fala, não, parece que ela está com um alvo nas costas e vai morrer porque ela não tem propósito. Eu acho que certas coisas ficaram um pouco banalizadas pela ausência de conceito, e aí por estarem dentro de uma sociedade onde imputa certas obrigações que nos fazem acreditar que nós temos de saber ou ser. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou o cara que sempre vai questionar a sociedade. Eu não acredito, na verdade, nisso que a vida nos apresenta de uma forma involuntária. Eu acredito naquilo que eu construo, e a minha verdade não está nem naquilo que eu enxergo. Está naquilo que eu sinto, ouço, toco. Eu acredito nos 5 sentidos e duvido sempre daquilo que eu enxergo, ouço, imposta por outras pessoas. O propósito, para mim, real, que as empresas e que os profissionais precisam ter hoje, dentro de uma empresa, é chamado de cultura. Cultura organizacional. Então, é a empresa ter uma cultura que vai direcioná-la a ter um propósito. O propósito vem a ser o porquê que aquela empresa existe, né? Por que ela nasceu. É isso que nós precisamos ter hoje e é isso que tem retido os talentos ou feito as empresas crescerem. Um exemplo claro que eu dou muito disso é de empresas de tecnologia que todo mundo admira, todo mundo acheirado, Google, Uber, Nubank, Facebook. São empresas que nasceram com uma cultura muito forte e têm um propósito muito forte. E aí, muitas vezes, você pega certas ferramentas que estão disponíveis hoje na internet, certos conceitos que estão hoje na internet e aplicam em suas empresas e não dão certo. Por quê? Porque elas nasceram com uma mentalidade diferente da sua empresa. Sua empresa, muitas vezes, eu não estou falando de missão, visão e valores. Não estou falando disso, não. Isso aí era aquela coisa que a gente ficava num quadro que nem o dono sabia o que era aquilo, mas precisava ter para dizer que tinha. Tá? Cultura, eu costumo dizer que o CEO, o diretor da empresa, é o guardião da cultura. É ele que cria com essa cultura, e cultura tem a ver com vários elementos. Te dar um exemplo muito claro. Se você pegar os nossos antepassados, eles já, de alguma forma, tatuavam seus corpos, por alguns motivos. Então, a tatuagem é oriunda de uma cultura lá de trás, que hoje, para a gente, pode ser vaidade, pode ser beleza, pode ser estética, pode ser um monte de coisa. Se você analisar tempo atrás, os brincos furados dos índios, se você pegar nos nossos antepassados, existia uma cultura em cada tribo muito forte, e cada tribo daquela tinha o seu propósito mediante aquela cultura. O que a gente vê hoje, por isso que eu sou um cara que gosto muito de trabalhar com nicho, com segmentação, com grupo social fechado e blindado, pois dentro dele eu consigo imputar uma cultura alinhada a um propósito. Se você pegar uma empresa, a empresa precisa ter uma cultura organizacional pronta. Não tem aquilo de eu tenho de fazer isso porque se não fizer isso o chefe vai brigar. Isso é coisa de uma empresa que não tem uma cultura. Dentro de uma empresa que tem uma cultura e um propósito, independentemente, por isso que elas são lideranças horizontalizadas e não verticalizadas. Porque cada um tem e sabe da importância da sua ação mediante a finalização, porque o impacto é o cliente final. É o cara que limpa o chão porque ele limpa o que tem de limpar, é o cara que vai limpar o chão e você vai perguntar por que você está limpando o chão? Porque eu preciso que o meu cliente tenha a melhor experiência ao entrar na minha loja, na minha imobiliária. Então isso é cultura. Cultura não é cargo, cultura não é função. Cultura é algo que você faz de fato e faz bem feito, impactando o outro, mediante o papel daquela empresa ou daquela pessoa na sociedade. Então, esse entendimento que eu preciso hoje, para mim, está mais claro. Porque propósito por propósito virou, sabe o quê? Figura de linguagem, virou muito mais, sabe o quê? Uma frase motivacional sem sustentação, e isso me preocupa bastante. Não, verdade. A parte de cultura é um diferencial muito grande e realmente vem de cima, né? Então, cultura estando bem enraizada, a equipe vai junto e o cliente tem essa percepção também. É muito bacana. Guilherme, vamos falar um pouquinho agora aí também para alguns clientes que estão nos ouvindo aqui sobre o próprio mercado imobiliário agora pós-Covid, que é um mercado que realmente é um mercado que traz segurança, né? Um mercado que o investidor hoje que está em dúvida com relação a investimento em bolsa,
hoje a aplicação não está rendendo. Então, o que você teria para falar para o nosso cliente com relação ao investimento no mercado imobiliário? Lógico que nichado, conforme a gente sempre trata nas reuniões nossas, nichado no público-alvo, entendendo o que encaixa melhor para cada cliente, mas como que você enxerga hoje esse produto imóvel para esse investidor? Eu acredito sempre o seguinte, Paulinho, a gente fala muito isso dentro das nossas mentorias, dos nossos encontros. Eu sou o cara, eu sou a pessoa que constrói, eu sou velho, né? Assim, tenho 44 anos, eu sou o cara da época de árvore de lei, que a gente falava, né? Jacarandá, aqueles troncos, né, grandes, aquelas raízes profundas, e não aquela vareta de bambu que cresce de uma velocidade grande, mas qualquer vento derruba. Eu sou o cara de construir legados. Eu acredito muito que empresas têm de ser centenárias. Por isso eu gosto muito de trabalhar com empresas como exemplo de alto luxo. Por quê? Porque são empresas que já passaram por diversas adaptações comportamentais e se mantêm líderes em seus segmentos. Então, assim, quando você fala em cliente investidor, em mercado imobiliário, o que eu acredito? Eu não gosto muito particularmente, de usar termos que estão na moda. Tipo, juro está baixo, é hora de comprar imóvel. Juro está alto, é hora de investir no valor. Eu acredito o seguinte, sempre é o momento de investir para quem gosta de investir em mercado financeiro e sempre é o momento para investir em mercado imobiliário, que é um passivo. Então, assim, depende muito de quê? Da diversificação da sua carteira de investimento, daquilo que você quer. Se você analisar no longo prazo, se você analisar qualquer investimento que você fizer em 10 anos, o mercado imobiliário ele tende a ser muito mais vantajoso do que qualquer investimento que você fizer em ações em bolsa, mas depende muito do perfil de cada um. Hoje nós estamos vivendo um mercado que o quê? Pela incerteza do Covid, realmente as bolsas vão demorar a ter uma recuperação, né? Tem gente falando em 6, 12 meses, mas tudo isso é especulação, porque ninguém tem a certeza de como vai se movimentar. Mas nós estamos vivendo um cenário hoje interno brasileiro que deve ser levado em consideração, que é o quê? É um juro baixo, que a gente nunca viveu. Vamos separar um pouco a pandemia, vamos recortar, vamos ver a economia. Então a gente está vivendo um juro baixo, muito positivo para as pessoas, uma necessidade de compra das pessoas é real, ninguém deixou de comprar. O brasileiro, ele vê o imóvel como ato de seguro, como uma troca importante, como um investimento importante. Então, eu acho muita, com todo respeito, mas uma infantilidade, qualquer pessoa que deixa de fazer o investimento que estava planejado por causa do Covid-19. Porque se estava planejado, o dinheiro do sinal já estava ali e a responsabilidade de assumir o financiamento, se fosse o caso, também já estava presente. O Covid-19 ele não mudou nada. Ele simplesmente potencializou o que estava até então escondido debaixo dos tapetes das empresas e das pessoas e botou isso de uma forma mais clara. Mas a pessoa que tem o desejo de fazer o investimento em lote, para comprar para fazer investimento, para comprar, depois fazer uma casa, seja para uma moradia ou investir, um momento, se você analisar por essa ótica, tendo esse desejo já dentro de você, nunca foi talvez o melhor momento. A janela de oportunidade que você tem hoje é enorme. E aí, de novo, deixar ser influenciado dentro de um ambiente onde as pessoas... Outro dia eu estava num grupo de pessoas que a pessoa falou assim, é um momento agora roubado de comprar por causa do Covid-19. Eu sou um cara muito de ouvir e pergunto muito. Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, me faz responde assim, por que o momento agora não é de comprar? Porque a insegurança está grande. Qual insegurança está grande? A insegurança do mundo. Mas qual a insegurança do mundo? A da cura. Qual a cura da AIDS? Existe? Quantas doenças não têm cura? Os leitos de UTIs estão superlotados com 90%, mas antes do Covid-19 era diferente? Você tem essa informação? Porque se você buscar na sua cidade a ocupação da UTI antes do Covid-19, você vai ver que está muito próximo da realidade de hoje. Sempre o UTI está superlotado e o UTI, quando não tem gente, eles desarticulam a UTI, porque o custo de ter uma UTI hoje ligada sem paciente é altíssimo, os hospitais vão e desarticulam ela. Então tem muita desinformação no mercado e quem de fato procura aprofundar e saber está encontrando excelentes oportunidades e o momento, volto a repetir, nunca foi tão oportuno. Claro, respeito o momento que nós estamos vivendo de Covid-19. Respeito. Se tem alguém aqui que está com algum problema, alguma pessoa na sua família que tem Covid ou que perdeu alguém,
Eu respeito, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou, para além disso, ou em paralelo disso, falando de oportunidades no mercado, que é uma bobeira você ser influenciado hoje por alguém que está dizendo que não é o momento de comprar, se você estava planejado. Se todo o cenário está positivo para que isso seja feito. Então, é esse o meu questionamento. É isso aí. Realmente eu concordo, o momento é de oportunidade mesmo e acredito que as pessoas têm que avançar. Um outro item que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, que você enfatiza muito também nos nossos encontros, e ano passado você fez um evento especial sobre esse assunto, que foi o Day One, que é sobre controle emocional. E isso, nos dias atuais, nunca foi tão importante a gente ter um controle emocional, nós empresários, para poder saber lidar com o dia a dia. Inclusive, no início, foi até mais ainda, né? Porque a gente ainda estava naquela situação de um pouco de pânico assim no mercado em geral, né? Os noticiários e outros países com notícias. Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre essa parte aí de controle emocional, por favor. Na realidade, é o seguinte, o controle emocional, ele vem da inteligência emocional e eu gosto de trabalhar especificamente em vendas com controle emocional e até no ano passado, no evento que a gente fez, no Day One, eu dei o exemplo do bater pênalti, né? Todo jogador de futebol, tecnicamente, ele está pronto para bater um pênalti. Uhum. Porque ele treina aquilo ali, como um jogador de basquete está pronto para fazer um arremesso livre dentro do garrafão. Né? Ele treina muito aquilo ali. Quais são as variáveis que ele não controla? Torcida, pressão, se está perdendo, se está ganhando. Então, é isso que vai se diferenciar. E você percebe o seguinte, quanto mais... a gente nunca está preparado para algo que a gente nunca passou. Nunca. Tanto que a gente nunca... Eu tenho até uma técnica para vocês aí que estão me assistindo. Eu digo o seguinte... Quando você for conversar com uma pessoa, seja namorado, marido, esposa, for fazer entrevista de emprego, enfim, qualquer coisa, nunca faça a pergunta tipo: o que você faria numa situação onde o cliente estivesse aqui e deixasse e na hora de assinar a proposta fosse embora? Porque é uma situação futura que não aconteceu e aí o meu cérebro ele vai trabalhar com os elementos que eu tenho para falar daquela situação que eu não vivi. Uhum. E geralmente, eu estou falando geralmente, não, isso não é uma afirmação, essa história ou essa ação tende a não ser realizada dessa forma mediante a realidade. Então, toda vez que você for conversar com alguém que quiser saber alguma situação que foi importante para você, trabalhe sempre no passado. João, quando isso aconteceu, o que você fez? Quando isso aconteceu, qual foi a sua reação nesse momento que o cliente deixou o cheque e perdeu? Por quê? Porque você está trabalhando com algo que já aconteceu. E aí o meu cérebro vai buscar a minha memória e vai te relatar aquilo que realmente aconteceu, aquilo que eu fiz. É verdadeiro, porque aquilo realmente aconteceu. Né? Então fica aí uma técnica para você, uma dica para você nunca trabalhar com uma visão de futuro, perguntando à pessoa o que ela faria. A tendência é que ela nunca responda de forma clara. Então, assim, o que é controle emocional, cara? Ninguém, nem eu, nem você, acho que ninguém no mundo se preparou ou imaginou que a gente passaria por uma situação dessa, né? Isolamento, estamos presos dentro das nossas casas, lojas, escritórios fechados, enfim. Mas o que nós temos e estamos preparados? E aí que para mim faz uma tremenda diferença. Eu estou preparado para vencer. Eu estou preparado para sempre chegar no meu destino. Eu não estou preparado para a pior tempestade, porque eu não sei nem se ela vai acontecer. E às vezes eu tenho recursos tecnológicos que vão fazer eu sair das maiores tempestades. Mas muitas vezes eles podem falhar, ou muitas vezes tempestades podem acontecer sem eu saber. A pergunta é, o quão preparado você está para realmente ser o capitão ou capitanear a sua vida e o seu time diante não do desafio da tempestade, mas do desafio de saber direcionar e executar o seu time ou a si próprio as ações para que neutralizem aquilo que está aparecendo. Então, eu acredito muito que nós devemos, como empresários e pessoas, o controle emocional, para mim, se dá ao você acordar. Você pode acordar para ser o campeão, ou você pode acordar para ser mais um competidor. E na história, se você analisar, eu nunca vi o segundo colocado treinar igual ao primeiro.
Nunca. O primeiro sempre tem alguma coisa diferente. Então, quando eu acordo de manhã, eu não eu agradeço muito a Deus toda vez que eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, e eu falo muito para mim. Hoje, todo dia eu jogo o final de Copa do Mundo. Então, todo dia eu entro em campo para ser campeão de uma Copa do Mundo. Porque, como você falou no The One, eu não tenho a arrogância de achar que eu vou ter amanhã. Eu posso infartar agora, eu posso morrer agora, eu posso tomar um tiro agora. Ai, Guilherme, para com isso. Pode acontecer. Só morre quem está vivo. Então, ter a consciência, de alguma forma, ela é libertadora. Ter a consciência disso me permite ter ações intensas e verdadeiras para que o meu objetivo seja alcançado. Então, o controle emocional tá bom, tá tudo ruim, tá tudo fechado, o governo fechou a sua cidade, beleza. E aí? Eu sempre trabalho com 3 cenários. Assim, qualquer cidade hoje pode entrar em fechar, qualquer cidade hoje pode fechar. Se fechar, você está pronto? Qual é o plano B e C? Não o plano B ou C de mudar a meta, mas de mudar a estratégia. Tem muita gente que está esperando a coisa acontecer para agir. Tem muita gente esperando a coisa acontecer para tomar uma atitude. Então, controle emocional é, de alguma forma, você já ter planejamento, ações pré-estabelecidas junto com o seu time ou junto com vocês, caso você seja um profissional autônomo, para que dentro desses possíveis cenários você tenha ações planejadas para que dentro disso você tenha um menor desgaste emocional para agir. Porque qualquer pessoa que haja dentro de um impacto emocional inesperado vai agir de uma forma que verdadeiramente ela não faria se fosse uma coisa que elas soubesse. O exemplo claro que eu dou disso é você ter, por exemplo, montar que você é um cardiologista, um ente querido seu tomou um tiro, precisa ser operado. Se você tiver a opção de não operar, você acha que você é a pessoa mais preparada para operar alguém que você ama, podendo essa pessoa morrer dentro do centro cirúrgico? Talvez não, talvez sim. Quem vai dizer isso, o quanto você está preparado para que essa situação aconteça? Então, a mentalização ela é muito forte. Né? Nós temos estudos científicos que já comprovam que a mentalização ela é, de fato, um grande alavancador para os profissionais e empresas. Então, tem tudo uma ciência por trás que garante isso. Então, o controle emocional, cara, é primeiramente você saber quem é você, saber dos seus pontos fortes e fracos, evitando, assim, os gatilhos que estimulam, muitas vezes, o teu instinto errado em determinadas ações, para que você, de fato, cumpra o que você deva cumprir, tendo o menor desgaste emocional seu e de todo o seu time. É isso aí. Fantástico. Pessoal, realmente estamos tendo uma aula aqui hoje, hein? E eu gostaria de pedir, que nós estamos entrando aí nos 15 minutos finais, que quem tiver também alguma pergunta para fazer aí para a gente, pode fazer que eu vou passar para o Guilherme logo em seguida aí. Mas, Guilherme, falando de um outro assunto que realmente é importantíssimo e a gente enfatiza demais nos nossos treinamentos, nos nossos eventos, é que hoje nós somos gestores de pessoas. Nós temos que estar cada vez mais entendendo análise comportamental das pessoas, dos colaboradores, entendendo mais os nossos clientes cada vez mais, entendendo o público-alvo, nichando mais o nosso negócio para a gente entender, assim, a gente realmente buscar o perfil de cliente ideal que a gente quer trazer para o nosso negócio. E pessoas realmente é sempre uma dificuldade, né? A gente conseguir entender pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa palavra, que é um dos pilares também da metodologia, né? Pessoas. Fala um pouquinho mais para a gente aí dos detalhes de como a gente conseguir ter diferenciais em tanto construção de time, como preparação do time. A preparação hoje é uma preparação contínua, a gente não pode parar de treinar, é um treinamento contínuo e realmente incansável para a gente ter alta performance. Então, tá com você a bola aí para falar um pouquinho para a gente desse assunto. Na realidade, dentro da metodologia nossa, a gente tem 5 pilares, né? Pessoas certas, não pessoas. Certo. Pessoas Exato. certas, estratégia, processos, matemática e tecnologia. Então, dentro do pilar pessoas certas, tem a frase até do Jim Collins, que empresas feitas para vencer, enfim. A primeira coisa que tem que saber é o seguinte, eu sempre faço uma analogia.
Você quer, você quer uma namorada ou um namorado. A primeira coisa que você faz é colocar as características físicas e comportamentais e sociais dessa pessoa. Ah, eu quero um cara assim, eu quero um cara assado, que seja gente boa, que seja religioso, que goste de fazer isso, goste de fazer aquilo. Você percebe que você faz uma estrutura de critérios do namorado ou da namorada que você vai em busca, vamos botar assim. E aí depois você vai analisar se você tem algum amigo que possa te ajudar, alguma amiga. Se você não tiver, você vai ver aonde essa pessoa frequenta, o que ela frequenta, qual ambiente que ela está. Você vai escolher a roupa para ir. E aí vem o seguinte quesito, cara. Eu vou estar nessa boate, vou estar nessa festa, vou estar nesse evento. Como me destacar diante de tanta gente que está ali com o mesmo objetivo, que talvez é namorar, ou casar, ou ficar, ou beijar aquele homem ou aquela mulher? Se você trouxer essa analogia para dentro da sua empresa, é a mesma coisa. Qual é o grande problema das empresas hoje 1.0? É que elas não têm critério de contratação. Qualquer pessoa que se apresente com um currículo bacana, ou que nem apresente, eles estão sendo contratados, seja em qualquer área que existe na sua empresa, porque a deficiência ou a busca que você tem só se dá quando o problema já está incendiado, já está com incêndio grande. Dificilmente hoje você vê pequenas e médias empresas trabalhando com setores pré-estabelecidos sem ter a demanda real naquele setor. Porque até então, para eles, é o dono da empresa é o eu marketing, é o eu administrativo, o eu financeiro, o eu venda, é o eu tudo. Ele pensa que o fato de fazer tudo garante a ele a eficiência do processo, quando na verdade, quando ele faz tudo, ele está prejudicando toda a eficiência do processo, impactando de forma direta o teu cliente, pois está tudo na cabeça dele. E como ele é ser humano, depende de como ele acordar, ele muda tudo. Então todo dia você tem uma empresa nova na cabeça do dono. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber exatamente quais são os critérios que você precisa em cada setor. Uma vez fazendo isso, uma coisa que as empresas também pecam muito no mercado 1.0, que vale ressaltar aí, Paulo, e que você, repito, dentro desse novo mercado, já tem trabalhado isso com a gente dentro das nossas mentorias, é exatamente o que, cara? É exatamente o que? Ter, além de pessoas certas, você ter os processos claros. Claro. Então, assim, você ter plano de carreira para as pessoas precisam saber onde elas chegam, o que faz para elas evoluírem. Então, assim, eu acho que falta hoje muito processos claros. As pessoas entram, são capacitadas muitas vezes para exercer aquelas funções, mas elas não têm o quê? Cada um tem um jeito de fazer. Se a empresa não tem um jeito próprio de fazer, o que a gente chama de competência organizacional e não competência pessoal, a gente tende a ter uma empresa, perdão, ter 5, 10 empresas dentro da mesma empresa. Ou seja, cada um faz, cada funcionário, cada colaborador faz de um jeito, como se aquele jeito fosse certo. Então, quando você tem pessoas certas, você vai ter o seu job description, vai analisar, vai ter os seus critérios, vai ter um projeto de integração dessa pessoa ser integrada à sua empresa. Vai ter uma coisa que falta muito hoje no mercado 1.0, educação. Enquanto as empresas não colocarem a educação no centro de suas estratégias, elas terão ou tenderão a ser empresas ineficientes ou eficientes durante um pequeno espaço de tempo. Porque o que vai lhe garantir a mudança, a transformação, a evolução, os erros, são os processos e a educação continuada. Ou seja, estudar sempre, mudar sempre, sempre pode melhorar aquilo que você faz. Se você não tem isso, infelizmente, você vai cair aí no que a gente chama aí da síndrome do rato de laboratório. Corre, 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 mas não sai do lugar. E aí, o único indicador que você vai ter, sabe o que é? Vendas. E eu conheço muita empresa que vende muito tendo prejuízo. E conheço muita empresa que talvez não venda a mesma coisa com alta lucratividade. Eu sou um cara focado em resultado, performance e lucro. Eu não estou preocupado com o que você vende, com quanto você vende. Eu estou preocupado com sua margem de lucratividade. Estou preocupado em quanto de fato você está estratégico e o quanto de fato você está operacional. Eu estou preocupado de fato o quanto que você está tendo vida e vida em abundância. Porque eu conheço muito empresário que ganha dinheiro, mas não tem vida. Não tem vida para a família, não tem vida para o filho, não tem vida para nada. Então, o que adianta você ter dinheiro, mas não poder usufruir do seu dinheiro com quem realmente merece? Então, essa ausência de consciência dentro de um mercado, principalmente hoje, dentro dessa pandemia, tem levado as empresas a usar os seus recursos escassos de forma errada. É isso aí. E realmente você falou de um assunto importante aí também, da estratégia, né, que
é muito importante. Hoje você fala muito que a gente tem que estar focado 80% do tempo na estratégia e 20% no operacional, né? Então, realmente é planejar ao máximo, fazer uma estratégia bem feita para que realmente a empresa ela consiga ter os processos bem adequados e consiga fluir de uma forma que tudo corre de uma maneira alinhada, sintonia, todos esses processos acontecendo de uma forma que o negócio, o resultado acontece, né? Então, isso nós estamos tendo essa visão e essa realidade atualmente dentro do nosso negócio. E aí, mais uma coisa, lembrando sempre que nada na vida é linear. Sucesso não é linear, tristeza não é linear, nada é linear. É por isso que eu, particularmente, a gente usa bastante, você sabe disso, e mais uma vez, eu acho que ter você hoje dentro desse mercado 4.0 e a única empresa aí dentro desse mercado mostra as ações diferenciadas que você pode proporcionar para o teu cliente, para o teu investidor, para o teu morador, para o teu corretor. Isso é um diferencial competitivo. Isso é, para mim, talvez o seu maior patrimônio, exatamente essa busca que você está tendo contínua de evolução, de questionar o padrão. Então, só isso para mim já faz de você uma empresa de valor e faz as pessoas que estão com você dentro de uma cultura que é para além do benefício próprio. É um olhar para a sociedade. Isso que é o grande diferencial. E aí a gente tem de entender que se não é linear, nós temos de estar o tempo todo o quê? Analisando. E aí a gente usa o quê? O PDCA. P de planejar, D de executar, C de checar e A de agir. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está rodando o tempo todo dentro de um ciclo de PDCA, porque a gente sabe que nada é linear, tudo pode ser melhorado, né? Então, está tendo indicadores de resultado, indicadores de performance, a meta clara. A gente pode mudar a estratégia, mas jamais a meta. Então, a gente vai estar analisando o tempo todo. Eu não preciso esperar o jogo terminar para descobrir onde eu errei. Quando você está aí dentro de uma estrutura organizacional, onde as coisas estão claras, e a gente roda o PDCA antes mesmo do primeiro tempo terminar, dando uma analogia, você como técnico, ou empresário, ou próprio profissional, você tem a possibilidade de ajustes. E os ajustes são necessários. Os erros constroem os acertos e os acertos constroem os erros. Então, essa dicotomia do sucesso é que é tão enriquecedor. E ter essa consciência é o que faz verdadeiramente uma pessoa ter controle emocional e ser verdadeiramente uma pessoa vitoriosa. Vitoriosa não é que sobe no pódio. Vitoriosa é aquilo que tem a meta, planeja, cumpre a tua estratégia e executa. E pode até não chegar no cume, mas ele sabe exatamente o que ele fez, aonde ele fez, para ele voltar e chegar no cume. E chegar no cume é 50%, porque o outro 50% é descer. Então, essa ida e vinda é o que faz realmente esse mercado 4.0. É isso aí. E é realmente desafiador, porque a gente está sempre em busca de melhoria contínua. E às vezes a gente chega numa reunião com você, aí a gente expõe algum assunto, você fala, não, mas isso não está certo, e vai e tal. E aí realmente é importante demais assim, a gente estar sempre sendo questionado para que a gente possa estar evoluindo constantemente. E Muito questionado, bom. num ambiente seguro, né? Volta a falar. Questionado num Claro. ambiente seguro, de pessoas que estão em cima do mesmo objetivo, do mesmo propósito, onde se valem dos erros dos outros para ter o crescimento e acelerar, assim, né, as suas próprias empresas. Mais uma vez, o poder do ambiente faz uma tremenda diferença. Muito, verdade. E a gente também, como empresário e também à frente desse negócio hoje de gerir empresas, né, que nosso grupo aqui ele tem mais de uma empresa, então hoje a gente também, para tomada de decisão, a gente tem que estar muito embasado em dados. Hoje até foi um post que você fez, que você estava numa reunião com o seu time, você colocou lá dados, 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 dados. Então, realmente, dados hoje é importantíssimo, é o novo petróleo, a gente tem que estar cada vez mais analisando dados, a gente entender os dados, não basta ter os dados, né? Tem que saber entender. Então, para a gente poder terminar aqui essa live fantástica de hoje, fala um pouquinho para a gente aí dessa sua compulsão por dados, né? Que é importante demais. De uma forma rápida, cara, a vida é muito louca, né? Quando eu era mais novo e estudava, a matéria que eu mais odiava era matemática. Nunca fui boa em matemática, odiava matemática, estatística, bicho, eu odiava matemática. Hoje, a minha vida ela é um algoritmo. Eu vejo minha vida como um algoritmo de programação. Eu não faço nada na minha vida hoje sem pensar em dados, sem pensar em números. Por quê?
Porque se eu não pensar em dados e números, eu estou trabalhando com a variável sorte, achismo e achismo e sorte no mercado corporativo, vai levar você possivelmente ao fracasso ou a ter um investimento desnecessário ou um desgaste maior do que o necessário. Então, qualquer ação ou reação que você vier a tomar na sua empresa, você precisa ter dados, e dados precisos e concretos. Agora, cuidado também de você não estar analisando dados que não são relevantes e deixando realmente os dados relevantes de lado. O que é, de fato, importante você saber é quais são os dados relevantes para você ter um critério de crescimento dentro da sua empresa. Quais são os dados que você precisa estar observando para maximizar os seus resultados, maximizar a experiência do seu cliente e minimizar os pontos de contato. Vou te dar um exemplo do mercado imobiliário de uma forma rápida. Quantos imóveis um corretor seu, quantos lotes um corretor seu mostra até antes de tirar um pedido? Quantos contatos o seu corretor faz com o cliente antes de gerar um agendamento? Qual é a quantidade de leads gerados? Qual é o principal canal de mídia? Quanto tempo demora um lead para responder? Esse lead que responde por e-mail, WhatsApp, telefone. Então, é analisar exatamente isso. Então, assim, ontem eu acho que você falou com o Bloomer, né? E a gente Bloomer parceiraço meu. A vida, para mim, ela é um funil de vendas. Então, tudo meu é um funil. A gente casa através de um funil. Ó, flerte, paquera, namoro, noivado, casamento. É um funil de vendas. E vendas, também tudo é funil. Tudo tem início, tem um meio e tem um fim. Então, você estruturar o funil de vendas para a sua empresa é o que vai te garantir que você tenha os critérios, os indicadores e os planos de ações que, de fato, sejam relevantes para que você alcance o seu objetivo, que não é a venda, mas sim impactar de forma positiva e única o teu cliente que está dentro dessa jornada que é o funil. Quanto menos atrito ele tiver, menos contato estressante ele tiver, menos desinformação ele tiver, maior vai ser a garantia de experiência dele. Então, matemática, estatística é a base de qualquer coisa. Nunca faça uma campanha de Facebook, uma campanha de Google, sem ter objetivos claros para que você consiga ter métricas que garantam que aquilo que você está fazendo é de fato o melhor. Porque senão você vai trabalhar com a métrica simplesmente de venda, você não vai calcular o seu CAC, que é o custo por aquisição de cliente, e às vezes você está vendendo tomando prejuízo. Então, vou pegar o exemplo do Uber. O Uber hoje, dentro de uma normalidade, se ele não andar, ele ganharia dinheiro. Como ele precisa andar, ele tem prejuízo. Então, mas é uma startup de tecnologia. Às vezes você vender é pior do que você vender. Então, a consciência dos dados dentro do seu funil é o que vai fazer você ter uma empresa altamente lucrativa e principalmente humana, descentralizada, com uma cultura e um propósito claro, sendo percebido pelo teu cliente como algo de valor. É isso aí. Realmente fantástico. Muito bacana esse conteúdo, todo muito relevante aí para a gente. Hoje já estamos aqui com mais de 150 pessoas aqui ao vivo com a gente agora. Muita gente aqui da nossa região que está, com certeza, entendendo que esse conteúdo aí, ele traz um diferencial para a gente, alerta muita coisa. Então, assim, até mesmo corretores hoje que estão no mercado aí, que podem estar assistindo a gente aí agora, que vão estar amanhã já acordando com ideias novas, com bastante coisa aí para colocar em prática. E nesse 1 minuto e pouco final, passa uma mensagem final, então, para nossa audiência aí. E, mais uma vez, eu queria já deixar aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado e estamos juntos. Obrigado você, mais uma vez, parabéns e me sinto honrado aí de ter você e seu time aí dentro da conexão, dentro desse mercado 4.0. Volto a falar, vocês de alguma forma estão na vanguarda do mercado, se preparando realmente para essa janela de oportunidade que os nossos clientes vão estar dando uma estrutura melhor para os nossos corretores e para o nosso cliente. Eu acho que a mensagem, acho que fica isso. Procure alguém que está dentro daquilo que você acredita. E a mensagem final, cara, para mim é simples. Seja gente que ajuda a gente. Lembre-se que dinheiro é subproduto de algo que você faz por alguém. É dando que se recebe. Empresas são feitas para serem lucrativas. Só que empresas só se tornam lucrativas quando você ajuda as pessoas a resolver os problemas dela. Foque em resolver o problema do seu cliente para que você ganhe dinheiro. Esse, de fato, é o verdadeiro novo mundo que as pessoas vão começar a ter consciência a partir de agora. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Espero realmente ter contribuído com sua audiência e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, meu amigo. Estaremos Valeu, juntos cara. em breve. Valeu, um abraço. Um abraço. Tudo de bom.